Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, nós continuamos a tratar com a Collection View no NetMalware, mostrando agora como exibir dados agrupados. Quando nós temos grandes conjuntos de dados, isso pode se tornar difícil de manusear quando nós queremos apresentar os dados em uma lista de rolagem contínua. Nesse cenário, organizar os dados em grupos pode melhorar a experiência do usuário e facilitar a navegação pelos dados. A Collection View que estamos abordando, ela oferece suporte à exibição de dados agrupados e, para isso, ela define as seguintes propriedades que vão controlar como eles são apresentados. Nós temos a propriedade isGrouped, que indica se os dados subjacentes devem ser exibidos em grupos. O valor padrão dessa propriedade é false. A propriedade Group Header Template, que define um template, um modelo a ser usado para criar o cabeçalho de cada grupo, e a propriedade Group Footer Template, que define um template a ser usado para o rodapé de cada grupo. E na Collection View, os dados eles devem ser agrupados antes de serem exibidos, criando uma lista de grupos, onde cada grupo é uma lista de itens. A lista de grupo ela deve ser uma coleção do tipo enumerable de T, onde T aqui vai definir o nome de um grupo, e uma coleção do tipo enúmero que vai definir os itens do grupo. Então, o processo envolvido no agrupamento dos dados ele pode ser resumido da seguinte forma: nós vamos criar um tipo que modela um único item, que vai representar a nossa entidade. Vamos criar um tipo que modela um único grupo de itens, e nessa entidade nós vamos definir o agrupamento. A seguir, nós vamos criar uma coleção do tipo enumerable do tipo que nós desejamos modelar, e vamos fazer isso num único grupo de itens. E depois basta adicionar dados à coleção e configurar o Collection View. Então, para mostrar isso na prática, eu vou a seguir mostrar como nós podemos exibir uma lista de contatos agrupados por ordem alfabética. Para fazer isso, eu vou seguir o seguinte roteiro: criar o tipo contato, que é a nossa entidade, que está modelando um único item, que seria um contato. Aqui eu tenho as propriedades ID, nome, e-mail e telefone. A seguir, eu vou criar um tipo que eu vou chamar de contato group, que vai modelar um único grupo de itens. Então, essa classe aqui é muito importante. Ela está sendo definida como uma extensão da classe list contato, que é uma lista de objetos do tipo contato, que vai adicionar aqui uma propriedade extra chamada nome, para representar um nome associado ao grupo de contatos. Então, usando esse nome é que eu vou poder fazer o agrupamento. Então, nós vamos usar essa classe para criar grupos de objetos contato e acessar tanto os métodos da lista quanto o nome associado ao grupo, porque eu vou ter que fazer a ordenação dessa lista, né? Então, no construtor aqui dessa classe, eu tenho dois argumentos: o nome e a lista de contatos. E aqui eu estou usando a palavra-chave base para chamar o construtor da classe base, que é a minha classe list, passando a lista, aqui representado pela variável contatos, como argumento. O que isso vai fazer? Isso vai inicializar a lista interna da classe contact group com os elementos da lista que eu vou fornecer, que vai ser os dados da minha lista contato. A seguir, o construtor vai atribuir o valor do argumento nome à propriedade do nome. Então, através dessa classe, eu vou conseguir ordenar e agrupar a lista de contatos. Então, eu vou aqui abrir o Visual Studio 2022 na nossa coleção que já foi criada nas semanas anteriores, MAUI Collection View. E aqui na pasta MVVM, aqui em Models, eu vou criar o meu tipo contato, vindo em Project, Add Class, e vou criar aqui a minha classe contato. Nessa classe aqui eu vou definir as propriedades ID, nome, e-mail e telefone. Agora, nessa pasta Models, eu vou criar a nossa entidade que vai modelar um grupo de itens, que é a Contato Group. Então, selecionando aqui, vou vir em Project, vai ser uma classe, Contato Group. E nessa classe eu vou fazer com que ela vai herdar de lista contato, que vai representar uma lista de objetos contatos. Ela vai ser pública
E aqui eu vou definir o código, incluindo aqui uma propriedade nome, que eu vou usar para fazer o agrupamento, e aqui um construtor que eu vou usar para definir, inicializar minha lista de contatos. Então está aqui minha classe contato group, que representa a minha lista de contatos agrupados, que eu vou usar para fazer o ordenamento e o agrupamento dos dados. Agora, continuando, eu vou criar a nossa view model, ou seja, onde eu vou definir a coleção de grupos, onde eu também vou incluir dados à coleção, né? Que vai ser uma coleção do tipo enumerable, de contato, que vai modelar um grupo de itens. Então, o código dessa classe resumido é esse aqui, ó. Então, eu estou definindo uma lista do tipo observable collection. Note que eu estou usando novamente observable collection do tipo contact group, que eu estou chamando contatos agrupados. É essa coleção que eu vou exibir na collection view. E eu estou inicializando a coleção, tá vendo? Para mim evitar a exceção de null reference, exception. No construtor da view model, ó, eu estou criando uma variável contatos e estou invocando um método criar contatos, que é do tipo da minha lista de contato. Olha, neste método eu vou apenas inicializar a minha lista, criando uma instância do meu tipo contato e atribuindo valores, nome, e-mail e telefone. Esses dados aqui são dados fictícios que eu peguei aí na internet. E muito importante, olha, aqui no construtor, então eu vou chamar esse método, ele vai me popular a minha lista de contatos, representado aqui pela variável contatos, e a seguir, ó, eu vou fazer o agrupamento aqui, ó, usando uma consulta link. Então, essa consulta link, ela está realizando a ordenação e o agrupamento da lista de contatos com base na primeira letra do nome de cada contato. Então, vamos entender essa consulta aqui, ó. From P em contatos, eu vou iterar sobre cada contato da lista. A seguir, eu estou ordenando a lista de contatos com base no valor, ó, do nome, em ordem crescente, usando aqui, ó, order by. E aqui, nessa linha, eu estou usando aqui a cláusula group, que está agrupando os contatos com base no primeiro caractere, ó, do nome. E eu estou armazenando isso aqui na variável grupos. Então, a variável grupos vai representar os grupos resultantes. E aqui em select new contact group, eu estou fazendo o seguinte: para cada grupo que foi criado aqui na etapa anterior, eu estou criando uma instância de contact group. Lembrando que contact group é a nossa classe personalizada usada para representar um grupo de contatos. E aqui no construtor dessa classe, eu estou passando os parâmetros, que é a chave do grupo, ou seja, a primeira letra do nome, e uma lista de contatos pertencentes a este grupo. Então, para cada grupo, essa consulta vai criar uma nova instância de contact group com chave que vai representar a primeira letra do nome e a lista de contatos correspondentes, e vai adicionar a coleção final. E eu estou fazendo isso aqui, ó, criando a instância de observable collection, estou populando com os dados obtidos aqui, com grupos contatos. Então, contatos grupos agora, ó, contém os dados agrupados que eu quero exibir. Então, eu vou retornar aqui ao nosso projeto e aqui eu vou fechar e salvar o que foi feito aqui anteriormente. E aqui na pasta View Models, eu vou criar a nossa View Model, que eu vou chamar de contato View Model. Vai ser uma classe pública e aqui eu vou iniciar definindo a nossa coleção, que é do tipo Observable Collection. Então ela já importou aqui, ó, System Collections Object Model. Então a seguir eu vou definir o construtor da classe, vou criar uma variável contato e estou chamando aqui um método criar contatos que eu vou gerar agora, olha. E aqui que eu vou popular a lista. Aqui, esse método vai retornar uma lista do tipo do objeto contatos. Então aqui eu vou copiar e colar, porque são dados que eu estou obtendo aqui para popular a lista que eu vou exibir, ó. Então eu estou preenchendo aqui, ó, uma lista de contatos com nome, e-mail e telefone. O ID eu vou mostrar como preencher a seguir. Então é essa lista que eu vou ordenar. Vou chamar esse método, ele vai popular e aqui eu vou ter esses dados. Então a seguir eu vou fazer o agrupamento usando a consulta link, olha, que eu expliquei. Aqui, antes de eu atribuir o valor aqui obtido populando contatos agrupados, eu vou usar esse código aqui, ó, para atribuir o valor do ID. Então aqui é bem simples, ó. Eu estou iniciando uma variável ID com valor 0. Para cada item da minha lista ordenada, eu estou percorrendo e estou atribuindo, ó, o valor da propriedade ID com o valor. Vai começar
aqui em vez de 0 eu vou colocar 1, né? Vai começar com 1, depois eu vou incrementando e no final eu vou ter o valor da propriedade ID aqui, ó, incluído na lista com valores crescentes de 1 até o final da lista. E para concluir, eu tenho que gerar minha lista de contatos agrupados, né? Que foi definida aqui, ó, usando uma instância de Observe Collection, atribuindo o valor obtido aqui, ó, grupos contatos, a contatos agrupados. Então, contatos agrupados vai ser os dados que eu vou exibir na Collection View. Muito bem, eu vou salvar aqui, retornando para o nosso projeto. Agora eu vou criar a view. Então, eu vou criar uma view e eu vou usar a Collection View, nessa view, que eu vou chamar de contatos view, vou usar esse código aqui, ó, nessa Collection View. Vou atribuir a propriedade Item Source, fazendo o data binding a contatos agrupados, que foi obtido na minha View Model, contatos View Model. Vou definir, ó, que os dados vão ser agrupados. Vou definir um layout, ó, definindo aqui o espaçamento entre os itens de 10 e a orientação vertical. E aqui no Item Template da minha Collection View, vou definir um Data Template com vertical Stack Layout, definindo essas margens. E vou fazer a vinculação com o nome, com o e-mail e com o telefone. Definindo aqui um tamanho de fonte, os atributos, a cor do texto. E essa vai ser minha Collection View, bem simples, né? Então vamos lá, vamos retornar ao nosso projeto. Aqui em View, olha, eu vou criar a minha View. Vou vir em Project, Add New Item. Aqui vou selecionar, ó, NetMail Content Page e eu vou chamar aqui, ó, Contatos View. Então eu não vou usar esse código aqui, né? Vou ajustar o título aqui, ó, que aqui vai estar os meus contatos. Então eu vou definir, ó, a Collection View, Items Source, vou dar um binding com a minha propriedade contatos agrupados. Aqui eu vou aproveitar e vou atribuir um nome aqui, ó, a minha Collection View. Vou dar um xname, vou chamar de CV1, Collection View 1. E aqui muito importante, eu vou definir aqui, ó, a propriedade isGrouped. Os valores podem ser false ou true, por padrão é false, eu vou usar true, então eu vou tratar com dados agrupados. Então aqui eu vou definir um layout simples, né? Usando aqui o Items Layout, que nós vimos na aula anterior. E aqui eu vou definir o Item Template e o Data Template, onde eu vou exibir aqui, ó, o nome, o e-mail e o telefone na minha Collection View. Aqui, para isso funcionar, né, eu tenho que vir em contatos view.xaml.cs e vincular a minha View Model com a minha View, usando aqui a propriedade binding contact e dando new contatos view model, incluindo aqui a referência, né? Pronto, então agora a última coisa que nós temos que fazer antes de executar é vir aqui, ó, no arquivo appxaml.cs e definir aqui a página principal como sendo essa página contatos view que eu quero exibir, né? Pronto, então agora eu já configurei tudo, já defini aqui minha Collection View, fiz o agrupamento dos dados e vou executar. Vou trazer o emulador aqui, ó, para a gente acompanhar aqui a renderização no emulador. Olha aqui, ó, ele está exibindo os dados da nossa lista, só que observe que, olha, os dados, eles estão ordenados, tá vendo? Eu estou começando com a letra A, depois a letra B, C, só que eu não tenho o agrupamento feito. Por quê? Porque eu preciso, além de definir a propriedade isGrouped igual a true, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que definir a propriedade GroupHeaderTemplate. Então no nosso código, eu vou ter que incluir aqui, ó, um GroupHeaderTemplate, definir um DataTemplate e nesse DataTemplate eu vou usar a propriedade nome para me definir o agrupamento, porque foi através dela que eu estou ordenando os dados. Então eu vou incluir este código na minha Collection View. Estou fazendo um binding com o nome, definindo uma cor de fundo, ó, com a cor, estou usando a cor primary, definido lá em Styles, um tamanho de fonte, um alinhamento horizontal centralizado, uma cor branca. Então retornando aqui, ó, View Contatos View, eu vou definir aqui, ó, logo após Item Template, a minha Collection View Group Header Template, né? Que vai ser o cabeçalho que eu vou usar para fazer o agrupamento. E aqui eu vou definir aquele Data Template, né? Usando uma label, vinculando ao nome. Então, no cabeçalho, eu vou estar exibindo, centralizado, nome que vai representar a primeira letra, que é a chave, né? Que eu estou utilizando para fazer o agrupamento, a primeira letra do nome. Então eu vou parar e executar novamente o nosso projeto.
e vou trazer aqui, ó, para a gente ver a renderização da exibição dos nossos dados agrupados. Olha aqui, ó. Então agora sim, ó, eu estou fazendo o agrupamento usando aqui o Group Header Template. Então, ó, estou agrupando a lista de contatos ordenada por nome, ó, letra A, Alex, Anabel, letra B, letra C, letra D, letra F, letra G e assim até o final da lista, tá vendo? Ó? Agora sim, eu tenho os dados agrupados sendo exibidos na minha Collection View. Eu posso usar também, ó, o Group Footer Template para incluir no rodapé. Por exemplo, aqui eu vou fazer uma vinculação com a propriedade Count da nossa lista para exibir a quantidade de itens por grupo. Então eu vou fazer assim, ó, vou incluir na minha View Contatos View a propriedade Group Footer Template e vou fazer a vinculação, ó, com a propriedade Count da lista. Vou usar um String Format e vou definir o texto total de contatos e vou exibir o total de contatos de cada grupo da nossa lista. Então, retornando aqui para a nossa Collection View, ó, vou definir aqui embaixo uma Collection View Group Footer Template. E aqui eu vou definir um Data Template fazendo a vinculação, olha, com a propriedade Count da nossa lista de contatos agrupados. Então, para cada grupo, ó, eu vou exibir o texto total de contatos com o total de contatos da lista. Então, eu vou executar. Vou trazer o emulador aqui, ó, e nós vamos ver o resultado agora da utilização do Group Footer Template. Olha aqui, ó, grupo A, 1, 2, 3, 4, 5, total de contatos 5. Grupo B, total de contatos 2 e assim sucessivamente. Cada grupo, ó, exibindo o total de contatos através da utilização da propriedade Group Footer Template. Então, basicamente, na Collection View, usando a propriedade isGrouped e as propriedades Group Header Template e Group Footer Template, você vai ter a sua coleção de itens agrupados exibido aqui, ó, como eu estou mostrando aqui nessa lista. Agora eu vou mostrar o evento que é disparado quando eu rolo aqui a lista. Então a Collection View, ela tem um evento Scrolled, que é acionado para indicar que a rolagem da lista ocorreu. Então a classe utilizada aqui nesse evento, Items View Scrolled Event Args, vai representar o objeto que acompanha o evento Scrolled. E ele vai definir as seguintes propriedades que nós podemos usar para obter informações quando a lista é rolada. Eu tenho aqui a propriedade Vertical Delta, que representa a mudança na quantidade de rolagem vertical, Horizontal Offset, que define a quantidade pela qual a lista é deslocada horizontalmente da sua origem. Vertical Offset define a quantidade pela qual a lista é deslocada verticalmente da sua origem. First Visible Item Index representa o índice do primeiro item visível na lista. Um Center Item Index, que representa o índice do item central visível na lista. E o Last Visible Item Index, que representa o índice do último item visível da lista. Para mostrar isso no nosso projeto, de forma bem simples, eu vou definir um código para tratar esse evento, Scrolled, e usando esse objeto, olha, eu vou obter as informações dessas propriedades. Eu vou dar um debug writeLine para a gente acompanhar o valor dessas propriedades quando eu rolo a lista. Então eu vou retornar aqui para o nosso projeto, vou pará-lo, né? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou definir aqui o evento, Scrolled, e vou criar aqui um tratamento para esse evento, CV1 Scrolled. Então, se eu vim aqui no arquivo contactsview.xaml.cs, ó, ele criou aqui o evento para mim, e eu vou definir esse código aqui, ó. Então, estou usando aqui, ó, essa classe Items View Scrolled Event Args através desse objeto e estou obtendo os valores aqui das propriedades. Então eu vou executar novamente, nós vamos ver a nossa lista aqui, ó. Eu vou trazer isso aqui para cá, então tá aqui a lista, né? Então eu vou vir aqui no debug, na janela Output, vou trazer isso aqui para cima e vou rolar a lista. Olha aqui, ó, os valores, horizontal delta, eu não vou ter nenhum valor para deslocamento horizontal, porque a minha lista, ela tem orientação vertical, né? Então, ó, horizontal delta é 0, horizontal offset é 0, mas olha aqui, ó, o valor do último índice, que representa esse último elemento aqui, ó, 14, do central é 8, do primeiro é 2. Então, se eu for no início da lista, deixa eu limpar aqui, ó, vou rolar aqui, ó, olha lá, ó. Dinamicamente eu consigo obter esses valores. Então isso é muito importante quando você quiser tratar, né, o índice aqui na lista, quando a rolagem da lista
for realizada. Então eu vou retornar aqui com o nosso emulador, trazer aqui a janela do Visual Studio, vou parar e vou apresentar aqui agora um outro recurso importante da Collection View, que é o método ScrollTo, que rola para um item específico da lista baseado no seu índice. Este método ele apresenta algumas sobrecargas. Eu vou apresentar aqui 3 sobrecargas desse método mais utilizadas. A primeira faz a rolagem para o item no índice especificado dentro da view. Aqui os dados não podem estar agrupados. Então eu vou usar uma instância de minha Collection View, definir um método ScrollTo e informar o índice. Como o índice tem base 0, por exemplo, 10 aqui significa que eu estou querendo rolar para o 11º item na view cujo índice tem o valor de 10. Esse seria a primeira sobrecarga. A outra sobrecarga faz a rolagem para um objeto específico que representa um item da lista agrupada. Então aqui, ao invés de informar o índice, eu vou ter que obter uma instância do objeto da lista e vou informar que eu quero rolar para esse objeto específico. E a terceira sobrecarga, ela faz a rolagem especificando os índices do item na view e do grupo na view. Então aqui, por exemplo, usando a instância de Collection View, definindo um método ScrollTo, e aqui eu estou definindo o segundo item na view do terceiro grupo da view. Então, lembrando que o índice aqui é base 0. 1 é o segundo, 2 é o terceiro item, no caso aqui do grupo da view. Eu vou mostrar apenas os 2 primeiros na prática. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto novamente. Aqui na view, como que eu vou fazer isso? Eu vou incluir aqui a Collection View dentro de uma grade com 2 linhas. E na primeira linha eu vou criar um button. Nesse button eu vou definir um evento e nesse evento eu vou usar um método para rolar para um item específico. Então aqui eu vou fazer assim, vou criar um grid, vou definir aqui 2 linhas, uma com acho que 10% vai dar e o restante, que seria 90%, eu vou usar para colocar a Collection View. Então esse grid ele tem que estar envolvendo a Collection View, né? A seguir, aqui dentro, na primeira linha, eu vou colocar um button. Vou definir um button aqui com esse código. E aqui eu vou definir um evento, clique do button, onde eu vou colocar o código que eu vou rolar o item da lista. Então, eu vou definir aqui um evento. Então, antes de definir o código do evento, eu tenho que vir aqui e colocar a Collection View na segunda linha do grid, né? Grid row igual a 1. E outra coisa que eu vou fazer aqui é exibir aqui, o ID que eu não estou exibindo, né? Para a gente saber em qual é o ID do contato nós estamos. Eu não estava exibindo o ID, estava exibindo só o nome, e-mail e contato. Então, label, estou vinculando com o ID agora. Então, eu vou mostrar a primeira sobrecarga. Então, eu vou comentar o Group Header Template e o Footer Header Template. Eu vou comentar essas 2 propriedades. Então, agora eu não vou ter os dados mais agrupados, né? Então, agora eu vou definir o código para tratar o evento click deste botão aqui, Então, indo aqui no Code Behind, né, de contatos.view.xaml, olha aqui o código. Aqui eu vou, como eu defini o nome aqui, para minha Collection View CV1, eu vou usar essa instância. CV1 representa a minha Collection View. Então, vou vir aqui, vou dar CV1 ScrollTo, vou colocar aqui, quero navegar por o item com índice igual a 10, que vai ser o 11º item da lista, né? Então, estou usando a instância de Collection View, representada por CV1, usando o método ScrollTo e definindo o índice para onde eu quero navegar. Vou executar aqui a minha aplicação e vou trazer o emulador aqui para a gente ver a renderização. Então, ele está renderizando, né? Olha aqui, Então, aqui eu não estou usando um azul agrupamento. Olha aqui os valores exibidos na janela Output, tipo horizontal delta. Olha aqui, Last Visible Item Index. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Está no 7º item, tá vendo? Índice 6, 7º item. Então, eu vou rolar para o 10º. A hora que eu clicar aqui, olha aqui, ele foi para o 11º item. Olha aqui o Last Visible Item Index. Está no 10º item, tá vendo? Então, aqui, eu tenho, vou trazer a janela para cá, essa visualização, né? Fui para o índice 10, tá vendo? E eu estou no 11º item da lista, através da rolagem manual. Vou repetir aqui, Estou no primeiro item, Então, o último exibido possui índice 6, que é o 7º item. Vou fazer a rolagem, olha aqui, Índice 10, 11º item. É assim que funciona. Então, isso só vai funcionar se eu não tiver os itens agrupados, né? Só para a gente constatar isso, eu vou retornar aqui a nossa aplicação e vou voltar aqui em contatos e vou descomentar aqui,
o grupo Header Template e o grupo Footer Template. Vou executar novamente. Ó, ele está renderizando. Eu vou limpar aqui, ó. Então agora eu estou com os itens agrupados. Vou clicar em rolagem manual. Olha aqui, ó. Ele está me exibindo o item 7 da lista, navio. Mas olha aqui o índice. 10, ele está correto. Então por que acontece isso? É que quando eu tenho o cabeçalho e o rodapé, ele entra na contagem, né? Então eu estou indo realmente para o item de índice 10. Só que agora é esse, porque ele está contando os cabeçalhos e o rodapé, entendeu? Então para ir para um item específico, eu vou mostrar a seguir. Quando eu tenho aqui a minha lista agrupada. Então eu vou retornar aqui, vou parar, vou aqui no evento e aqui o que vai mudar? Vai mudar o seguinte, ó. Então aqui eu vou ter que obter um objeto para onde eu quero navegar, que tem que ser um item da lista. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma vinculação novamente com a minha ViewModel e eu vou obter aqui, ó, um contato específico. Por exemplo, um ID igual a 10, tá vendo? E aí eu vou navegar usando o método scroll-to para esse contato específico. Então quando eu clicar no button, eu vou executar esse código aqui, ó. Então esse código, ele vai responder ao evento clique do button, ele vai recuperar a nossa contato ViewModel, vai encontrar um contato específico na lista de contatos agrupados, ó, contatos agrupados dentro da nossa ViewModel. Em seguida, vai rolar a visualização para esse contato aqui, ó. Então aqui eu estou obtendo a minha ViewModel associada à View, né? Então eu estou acessando aqui as propriedades da minha ViewModel, ó, representada por VM, que é a propriedade de contatos agrupados. Vou chamar o método selectMany, que vai nivelar as listas alinhadas, né, numa única lista de contatos, e vou localizar o contato com ID igual a 10. Aí eu vou navegar para esse contato. Então ó, eu vou executar, vou trazer aqui o emulador para a gente acompanhar. Vou limpar aqui, ó. Vou clicar em rolagem manual. Agora eu vou para o contato de índice igual a 10. Olha aqui, ó. Célio Roger, índice igual a 10, tá vendo? Ó? Que na verdade, na lista, ele tem um índice igual a 14. Porque a Collection View conta os cabeçalhos e os rodapés. Mas eu estou navegando agora para o item específico que foi obtido no tratamento do evento click desse botão. Então é assim que funciona o método scroll-to. E era isso que eu queria apresentar esta semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.